O despertador toca pela terceira vez. Os olhos ainda pesam, o corpo pede mais 5 minutos. O sol mal nasceu, mas o mundo lá fora já começou a se mover. Lá dentro, uma voz sussurra. Levanta, começa. Você tem o que fazer. Mas outra voz, mais preguiçosa, mais suave, diz: só mais um pouco. E o ciclo recomeça. Sem perceber, você já está rolando a tela do celular, se enchendo de estímulos que não têm nada a ver com seus objetivos. Quando nota, já está atrasado, irritado, mentalmente disperso, com a sensação de que o dia começou errado. De novo. Essa cena pode parecer simples, mas ela esconde um padrão que sabota milhões de pessoas todos os dias. A incapacidade de dominar o próprio começo. A primeira hora do dia, que deveria ser o momento mais estratégico e silencioso, se perde em distrações, pressa e descontrole. Mas os antigos estoicos viam essa hora com outros olhos. Para eles, a manhã não era uma transição, era um ritual, um campo de preparação, um santuário onde o guerreiro da mente afiava suas armas antes da batalha do dia. Quem desperdiça esse momento entra no mundo despreparado e sofre as consequências o dia inteiro. Sêneca escreveu: a vida é longa o suficiente para quem sabe aproveitá-la. E isso começa na forma como você desperta. Não apenas abrir os olhos, mas acordar de verdade, com presença, com estrutura, com domínio. Dominar a manhã é dominar a si mesmo. É assumir as rédeas antes que o mundo puxe você de volta para o caos. É começar com intenção, e não com pressa. É se tornar o autor da primeira página do seu dia, em vez de deixar que ela seja escrita por algoritmos, ruídos ou demandas externas. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Você vai conhecer os 10 ensinamentos mais práticos e poderosos da filosofia estoica para transformar suas manhãs em fortalezas mentais e sua rotina em um terreno fértil para a disciplina e o crescimento pessoal. Comente aqui embaixo: vou dominar minhas manhãs. Isso mostra que você está aqui para despertar, não só do sono, mas da apatia que domina quem vive sem intenção. Deixe o like agora para fortalecer essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo lições estoicas e prepare-se. O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você começa o seu dia. 1. A primeira vitória do dia é sobre você mesmo. Antes de vencer o mundo, você precisa vencer a si mesmo. Essa é uma das verdades mais duras e libertadoras da filosofia estoica. A maioria acorda e já pensa nos compromissos, nas mensagens acumuladas, nos problemas por resolver. Mas os estoicos sabiam de algo que hoje parece esquecido. O primeiro desafio real do dia é travado internamente. Não contra os outros, não contra o trânsito, não contra o relógio, mas contra a própria resistência. Contra a vontade de adiar, de se distrair, de fugir. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, como um lembrete: levante-se, você nasceu para isso. Ele não escrevia para parecer sábio. Escrevia porque também lutava. Sabia que até mesmo um imperador podia perder para sua própria mente, se não estivesse desperto de verdade. E vencer a si mesmo logo pela manhã não significa sair da cama com agressividade. Significa não se entregar ao conforto inútil, ao torpor mental, à covardia disfarçada de cansaço. A primeira vitória não é barulhenta. Ela é silenciosa, quase invisível. Mas muda tudo. Conta-se que em um vilarejo antigo havia uma colina com uma única trilha estreita, ladeada por pedras e árvores centenárias. No topo existia uma pedra gigante, como uma porta natural que bloqueava parcialmente a passagem. E todos sabiam: quem passasse por ali sem mover a pedra nunca veria o que havia do outro lado. Diziam que além daquela pedra havia um campo silencioso, onde o tempo passava mais devagar, onde a mente clareava, onde as decisões difíceis pareciam mais leves. Poucos acreditavam, e menos ainda tentavam. Certa manhã, um jovem chamado Neron decidiu ir até lá. Ao chegar diante da pedra, percebeu que empurrá-la exigiria força, mas não apenas física. Exigiria decisão, persistência, vontade real. Ele tentou no primeiro dia, mas recuou. Amanhã eu volto com mais energia, disse. No segundo dia, tentou por alguns minutos e se distraiu com as borboletas que dançavam no vento. No terceiro dia, nem foi. O tempo passou. Meses. E em um dia comum, após uma noite mal dormida e uma sensação de vazio inexplicável, Neron se levantou mais cedo que o habitual. Foi sem pensar.
Caminhou até a colina sem falar com ninguém. Quando chegou diante da pedra, não hesitou. Respirou fundo e empurrou. Não com raiva, não com desespero, mas com uma serenidade firme. Como quem sabe que a vida só muda quando você faz aquilo que tem evitado. A pedra cedeu. Não como nos contos mágicos, mas lentamente. Do outro lado, ele não encontrou uma terra mágica. Encontrou o mesmo vilarejo, visto de cima. A mesma vida, só que agora compreendida em silêncio. E foi nesse momento que entendeu. A pedra não bloqueava o caminho, ela bloqueava a clareza. E ninguém podia movê-la por ele. A pedra, na verdade, era ele mesmo. Essa história simboliza o que acontece com todos nós nas primeiras horas do dia. A pedra é invisível, mas está sempre ali. Pode ser o celular, o cansaço, o mau humor, o desânimo. Movê-la exige um tipo de força que o mundo moderno despreza, a força da decisão silenciosa. E aqui está o ponto estoico essencial. Você não precisa acordar motivado, precisa apenas acordar comprometido. A motivação vem e vai. A disciplina fica. Quando você decide que os primeiros minutos do seu dia pertencem a você e não aos outros, nem às notificações, nem à preguiça, você está vencendo a batalha mais importante da sua jornada. O que vem depois disso, produtividade, clareza, foco, disciplina, não é sorte. É consequência dessa primeira pequena vitória. E se você perder essa batalha, vai passar o dia tentando remediar. Vai se irritar com o trânsito, com o chefe, com os outros. Não porque o mundo está pior, mas porque você ainda não venceu a si mesmo. O estoicismo nos ensina que aquilo que não controlamos, devemos aceitar. E aquilo que controlamos, devemos dominar. E amanhã é 100% sua. Ainda não há interferências, ainda não há ruídos. É nesse espaço que se constrói o homem que saberá agir com razão no meio do caos. Você não precisa mudar o mundo ao acordar, mas precisa vencer a sua pedra. Pode parecer pequeno. Levantar no horário, resistir ao celular, respirar por 2 minutos, refletir antes de agir. Mas é nisso que moram os gigantes invisíveis. A força da alma não se mede em grandes feitos, mas em pequenos atos repetidos com coragem. O mundo respeita quem já venceu o próprio caos antes de sair de casa. E quando você aprende a começar o dia assim, o mundo pode até tentar te derrubar. Mas você já terá conquistado a vitória mais importante, você mesmo. 2. Acordar não é o mesmo que despertar. Tem dias que você acorda e parece que está tudo no lugar. O corpo se levanta, os olhos se abrem, o dia começa. Mas dentro de você, nada realmente começou. Você anda, responde, fala, come, trabalha, mas é como se estivesse desligado, só cumprindo o roteiro. Nada está errado, mas também nada está realmente certo. E quando percebe, já está de noite, e tudo passou como uma névoa. Essa é a sensação de quem acorda, mas não desperta. E isso acontece com mais frequência do que se imagina. Acordar é uma função biológica. O corpo faz isso sozinho, mas despertar exige outra coisa. Consciência, intenção, vontade de estar ali, presente, inteiro no dia que se inicia. A maioria das pessoas não percebe que existe essa diferença. Elas se levantam e já são puxadas pelo ritmo do mundo. O celular vibrando, as tarefas da casa, os horários do trabalho, as notificações de todo tipo. Tudo acontece muito rápido. E o mais perigoso é que parece normal. Ninguém desconfia que está adormecido, porque o corpo está em movimento, porque o relógio está correndo, porque há compromissos sendo cumpridos. Mas lá dentro, ainda é madrugada. A mente ainda está embaçada, sem foco, sem raiz. E esse estado silencioso e constante é o que impede muita gente de mudar a própria vida. Porque como alguém vai mudar a vida se nem percebe que está vivendo no automático? Existe uma cena que revela bem isso, escute isso. Em certas manhãs de inverno, principalmente em áreas mais úmidas ou rurais, o chão está coberto de névoa. A grama continua lá, as árvores também, os caminhos existem. Mas tudo fica escondido. Você olha ao redor e parece que nada tem forma, e mesmo que a luz do dia já tenha chegado, você não enxerga direito. Às vezes você até hesita em dar o próximo passo, porque não sabe o que tem ali na frente. E aí você espera. O tempo passa, e devagar, bem devagar, o ar começa a clarear. Não é um espetáculo,
Não tem música de fundo nem raios de sol cinematográficos. A névoa só vai se dissipando aos poucos, como se estivesse cansada. E aí você vê. Tudo estava ali o tempo inteiro. Só não era visível ainda. É assim com a mente. Quando você acorda, nem sempre ela está clara. Nem sempre você está pronto. E tudo bem. Mas o problema é sair agindo, decidindo, reagindo, sem dar tempo ao próprio despertar, sem dar espaço à sua presença. A filosofia estoica ensina que antes de tentar controlar qualquer coisa lá fora, você precisa começar dominando o que está dentro. E no início do dia, o que está dentro de você é essa névoa. Ansiedade, pressa, distração, ruído. Se você não esperar essa névoa baixar, se você não criar esse espaço para se enxergar, o dia inteiro será um grande tropeço. Você vai responder sem pensar, vai se irritar sem motivo, vai se sentir perdido sem saber por quê. Despertar no estoicismo é um ato de força. Não força física, força mental. É escolher estar presente mesmo quando tudo te empurra para fora. É respirar com atenção. É revisar seus pensamentos. É se fazer perguntas simples e diretas como: o que realmente importa hoje? O que depende de mim? Qual é a minha intenção para este dia? Esse pequeno intervalo entre acordar e agir é onde mora o despertar. Não é um ritual bonito para postar em rede social. É uma pausa silenciosa, um reencontro. E só quem vive isso entende o poder que tem. Quem desperta de verdade começa o dia como um soldado que veste sua armadura, não para lutar com o mundo, mas para não ser invadido por ele. E essa armadura é feita de presença, de clareza, de firmeza. Por isso, quando você acordar amanhã, não pule da cama como se estivesse atrasado para viver. Sente por um instante, respire com os 2 pés no chão, ouça seus próprios pensamentos, traga-se de volta. Não comece o dia fugindo de si, comece olhando para dentro. Isso é despertar. E mesmo que o mundo esteja correndo lá fora, mesmo que haja 1000 coisas para fazer, esse momento de lucidez pela manhã vale mais do que qualquer planejamento. Porque é ele que te protege do caos. É ele que te torna capaz de agir com razão, de reagir com equilíbrio, de decidir com sabedoria. O estoicismo não ensina a ser frio, ele ensina a ser claro. E clareza só nasce quando a mente está desperta. Acordar é fácil. Qualquer despertador faz isso. Despertar de verdade é para quem decidiu viver com consciência. 3. A pressa logo cedo é o sinal de uma vida fora do eixo. Tem gente que já acorda correndo. Não são nem 6 da manhã e a mente já está em modo urgência. O corpo mal saiu da cama e já está resolvendo pendências. A cabeça pesada salta do travesseiro direto para a correria. Mensagens, agenda, compromissos, cobranças, barulho. É como se o mundo inteiro estivesse esperando por uma resposta, e ela precisa ser imediata. Essa é a rotina de muitos. E é isso que o estoicismo nos convida a observar com frieza. Quando a pressa domina logo cedo, alguma coisa está desalinhada. Porque o dia ainda nem começou, e a mente já está em guerra. Essa pressa matinal não é sinal de produtividade, é sinal de desequilíbrio. É como uma casa que desmorona com o primeiro vento porque foi construída sem fundação. Quem começa o dia no modo apagar incêndio, dificilmente age com sabedoria. Ele reage, corre, compensa, tenta consertar no meio da caminhada o que não foi estruturado no início. E é exatamente isso que o estoicismo combate. A vida impulsiva, a ação sem presença, a urgência que nasce da desorganização interior. O estoico sabe que os primeiros minutos do dia são sagrados. Eles não devem ser ocupados com correria, mas com estrutura. E não se trata de romantismo. Trata-se de lógica. Se o seu dia começa desgovernado, ele dificilmente vai se ajeitar por conta própria, e por isso o início importa. Porque ele define a inclinação do caminho. Se você começa o dia inclinado para o caos, cada passo será uma tentativa de retomar o controle. Mas se começa com calma, clareza e propósito, o próprio mundo parece responder de outra forma. Não é mágica, é consequência. Agora respire. Imagine por um instante que você está só, que o dia ainda nem começou, que há silêncio e você está ali, sentado, observando o amanhecer. Não há tarefas sendo feitas, não há celulares vibrando, não há barulho algum, só você, a brisa e uma luz fraca que ainda nem clareou tudo. Nesse momento, o que surge?
Que pensamentos se aproximam? Que verdades silenciosas se revelam nesse vazio? Às vezes é só nessa pausa que percebemos o quanto estamos acelerados. Às vezes é só na ausência da correria que conseguimos olhar para ela de frente. Talvez você perceba que vem vivendo como quem está sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre correndo atrás de alguma coisa que nunca chega. Talvez note que o cansaço que te persegue não é físico, é mental. É o peso de uma mente que nunca teve tempo de parar. E nessa pausa, nesse pequeno amanhecer interno, surge a consciência de que a pressa não é eficiência. A pressa é medo. Medo de não dar conta. Medo de ficar para trás. Medo de decepcionar. Medo de olhar para dentro e perceber que algo está fora do lugar. O estoicismo não condena a ação. Pelo contrário, ele valoriza a ação racional, serena, constante. Mas ele denuncia o agir sem consciência. E é por isso que os grandes estoicos cultivavam o silêncio logo cedo. Não era perda de tempo, era proteção. Era defesa contra o mundo apressado, contra os impulsos descontrolados, contra a urgência alheia que tenta tomar conta da nossa agenda. Eles sabiam que começar devagar é uma forma de começar forte. Que quem domina o início, domina o ritmo. Que quem define a própria velocidade não vive correndo atrás dos outros. Há uma frase atribuída a Epicteto que diz: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a pressa, quando toma o controle, anula essa escolha. Ela transforma tudo em reação. Você não responde com sabedoria, você responde com pressa. Você fala sem pensar, anda sem observar, decide sem refletir. E no final do dia, a sensação é sempre a mesma: desgaste, exaustão. Um vazio que não foi preenchido nem com produtividade, nem com paz, porque o dia não foi vivido, foi apenas resistido. Então comece a observar a velocidade com que você vive. Observe principalmente a forma como você acorda. Você acorda para si ou já acorda para o mundo? Você inicia o dia com estrutura ou com ansiedade? Você respeita o seu próprio ritmo ou se abandona para responder a tudo e a todos? Essa observação muda vidas e ela só é possível se você criar essa pausa, essa pequena quebra, essa lacuna no meio do barulho. Uma manhã sem pressa é um ato de revolta contra a mediocridade, é um gesto de coragem, porque no mundo onde todo mundo corre, parar é um ato de força. Você não precisa meditar por 1 hora ou criar uma rotina perfeita. Precisa apenas recusar começar o dia atropelado. Recusar esse impulso automático de já sair correndo. Recusar a ideia de que tudo é urgente. Nem tudo é, quase nada é. A vida se impõe com intensidade, mas raramente com pressa. A natureza não corre. A montanha não treme ao nascer do sol. O rio não se apressa para chegar ao mar. Tudo que é forte nasce devagar, cresce devagar, se sustenta devagar. E é isso que o estoico compreende, que a firmeza vem da estrutura. E estrutura exige tempo, presença, ritmo. Amanhã, ao acordar, faça diferente. Sente-se na cama. Respire, escute. Não se jogue no dia como quem tenta recuperar algo perdido. Comece inteiro. Com poucos movimentos, com poucos ruídos, com presença. Porque a pressa logo cedo não resolve o que está fora do lugar. Ela só esconde. E cedo ou tarde, o que está fora do eixo cobra o preço. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. A rotina é a armadura do estoico. No mundo moderno, muita gente vê a rotina como uma prisão, como algo engessado, sufocante e repetitivo. Um ciclo que rouba a liberdade, o prazer e a espontaneidade. Mas essa visão é distorcida. Ela nasce de uma confusão comum, a de que rotina é sinônimo de tédio. Para o estoicismo é exatamente o oposto. A rotina não aprisiona, ela liberta. Não enfraquece, ela fortalece. Porque é a rotina, e não o improviso,
que constrói a estabilidade interior. O estoico entende que a repetição não é um castigo, mas um ritual, um treino diário, um gesto silencioso de firmeza diante do caos externo. A vida é imprevisível, caótica, incerta. Mas é justamente por isso que a rotina se torna essencial. É ela que organiza o que é possível organizar, que define o que é seu, no meio de tudo o que não é. Quando o mundo está desmoronando lá fora, quem tem uma estrutura sólida dentro de si permanece de pé. E essa estrutura não nasce por acaso. Ela é construída, tijolo por tijolo, na repetição consciente de hábitos que sustentam a mente. O estoico não vive de motivação. Ele vive de disciplina. E a disciplina é alimentada por rituais consistentes. Pequenos atos que se repetem todos os dias, sem pressa, sem espetáculo, sem exceções. Atos que, no começo, parecem insignificantes, mas que com o tempo viram armadura. Essa lógica estoica se reflete com clareza na natureza. Um exemplo que pouco se comenta, mas que carrega uma força filosófica impressionante, é o do castor. Um animal pequeno, muitas vezes subestimado, mas com uma das rotinas mais eficientes do reino animal. O castor, ao identificar uma correnteza agressiva ou um rio fora de controle, não entra em pânico, não tenta lutar com a água. Ele observa e então começa seu ritual. Dia após dia, com pedaços de madeira, galhos e barro, constrói sua represa. Com precisão, estratégia e paciência. O que para um ser humano pareceria uma tarefa impossível, para o castor é apenas parte de sua natureza. E ele não faz isso de forma aleatória. Ele repete, ajusta, reforça. A cada manhã, volta ao mesmo ponto e continua. Até que um dia a água se rende. O rio muda. A corrente se organiza. A estrutura está feita. O castor não tem pressa. Ele tem ritmo. E esse ritmo é o que sustenta sua sobrevivência. A sua rotina, muitas vezes invisível, é o que o protege da destruição. O castor não domina a natureza com força. Ele domina com repetição, com paciência, com constância. E essa é a mesma lógica do homem estoico. A vida vai te arrastar se você não tiver onde se segurar. E o lugar onde você se segura é sua rotina. É o que você faz quando ninguém está olhando. É como você inicia o dia, como se posiciona, como estrutura sua mente antes que o mundo interfira. Muita gente ainda acredita que precisa sentir vontade para agir, que é preciso inspiração, que a mudança vem de momentos extraordinários. Mas o estoicismo desmonta essa ilusão. Ele mostra que a verdadeira força nasce no ordinário, nos detalhes, nos rituais silenciosos que ninguém aplaude. Levantar cedo, revisar o dia, refletir, respirar, cuidar do corpo, cuidar da mente, escolher os próprios pensamentos antes que eles escolham você. Tudo isso parece pequeno. Mas são essas pequenas coisas que, repetidas com consciência, se tornam muralhas contra a desordem emocional. A rotina é a armadura do estoico porque ela impede que o mundo penetre onde não deve. Quando você tem uma base sólida, você não depende do humor do dia, nem do clima, nem das circunstâncias. Você se torna confiável para si mesmo. E essa confiabilidade interna é a base de toda força verdadeira. Ninguém pode viver em paz se não consegue confiar nas próprias decisões. E ninguém constrói essa confiança sem uma base diária que sustente suas ações. O estoico não se pergunta o tempo todo o que deve fazer. Ele já sabe, porque já construiu esse caminho com repetições conscientes. Quando o caos chega, você não terá tempo para pensar. Você apenas vai agir. E a forma como você vai agir será determinada por aquilo que você treinou. Quem vive no improviso colhe instabilidade. Quem vive de impulso colhe arrependimento. Mas quem estrutura sua rotina com sabedoria cria um abrigo mental que o protege até nos dias mais difíceis. Essa é a filosofia estoica. Não viver esperando que tudo esteja bem, mas viver se preparando para quando não estiver. Rotina não é rigidez, não é controle obsessivo, não é prisão, é clareza, é repetição com propósito, é fazer todo dia o que te torna mais forte. O castor não constrói sua represa porque alguém mandou. Ele constrói porque entende, de forma instintiva, que ali está a sua sobrevivência. E você, da mesma forma, precisa entender que sua rotina não é um fardo, é sua defesa. É ali que você se alinha, que você se ajusta, que você se encontra antes de se perder no barulho do mundo.
Você pode até não perceber os frutos nos primeiros dias, mas eles virão. E quando o caos chegar, porque ele vai chegar, você vai perceber que está firme, que está centrado, que está preparado. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E tudo isso começou nos seus pequenos rituais, nos seus gestos repetidos, na sua rotina, na sua armadura silenciosa. 5. O corpo que levanta no comando da mente se torna inquebrável. Não é difícil levantar da cama. Basta um alarme insistente, uma obrigação no trabalho, uma responsabilidade que empurra. Quase todo mundo consegue sair da cama. Mas sair com o comando da mente, sair como quem escolhe, e não como quem é puxado, é outra história. A maioria das pessoas levanta porque o mundo exige, porque já estão atrasadas, porque tem medo das consequências de não cumprir o mínimo. Mas o estoico levanta por algo diferente. Ele levanta porque já decidiu na véspera que o dia seguinte não o controlaria, porque ele governa seu corpo, e não o contrário. Essa é uma das maiores forças que alguém pode conquistar. A capacidade de mover o corpo sob ordens internas, não por impulsos nem por pressão externa, mas por comando racional. Quando você levanta mesmo sem vontade, mesmo com sono, mesmo com a tentação do conforto gritando, e ainda assim se coloca de pé, você não está apenas acordando, você está educando a si mesmo, está construindo o tipo de mente que dá ordens e espera obediência. Isso parece duro, mas é uma das maiores formas de liberdade. Porque quem não domina o próprio corpo vive refém dele. E um homem refém de si mesmo nunca será forte de verdade. Imagine por um momento o seguinte: um ambiente simples, quase vazio, o chão frio de pedra bruta, a luz ainda fraca da manhã entrando pelas frestas de uma janela antiga. E no centro, um homem. Sentado na beirada de sua cama, os pés tocando o chão, as mãos unidas, os olhos fechados. Ele ainda não se moveu. Ele está ali inteiro no intervalo entre o descanso e a ação. Não há som, não há relógio visível. Só ele e o momento. Poderia levantar ou voltar a deitar, mas não se apressa. Ele respira, e então, em um único gesto calmo, ele se levanta. Não por impulso, não por desespero, mas como quem cumpre uma promessa silenciosa. É isso, nada mais. Apenas isso. E ainda assim, tudo está ali. Essa cena não precisa de explicações. Ela fala sozinha. Porque em um mundo onde tudo é agitado, onde as pessoas pulam da cama como se o fogo tivesse começado, esse gesto calmo de levantar com intenção é quase revolucionário. Levantar em silêncio, com firmeza, com clareza. Esse tipo de gesto constrói um tipo de força que não se vê por fora, mas que sustenta tudo por dentro. Uma força que não grita, não exibe, mas que segura você quando o mundo tenta te empurrar. O corpo, quando comandado pela mente, deixa de ser uma máquina aleatória. Ele se torna uma extensão da vontade. E esse é o ideal estoico: viver com domínio. Não apenas sobre as emoções, mas também sobre os movimentos, sobre os horários, sobre os gestos. Porque um homem que não controla seu levantar, dificilmente controlará suas palavras. Um homem que cede à primeira tentação da manhã, como o botão de soneca, a tela do celular, o cobertor macio, vai repetir esse mesmo padrão em outras áreas. Vai ceder ao excesso, vai se calar por fraqueza, vai adiar o que precisa ser feito. O que se faz ao despertar molda o resto do dia, e o corpo responde ao padrão que você estabelece. Se você se levanta devagar, com preguiça, com hesitação, o dia tende a seguir o mesmo ritmo. Morno, disperso, desanimado. Mas se você se levanta com comando, mesmo cansado, seu corpo entende a mensagem. Estamos sob liderança. E ele segue. E ele aguenta. E ele fortalece. Porque corpo e mente não são separados. Eles se educam mutuamente. Um corpo obediente fortalece uma mente decidida. E uma mente decidida dá sentido ao esforço físico. Os antigos filósofos não tinham academias, aplicativos de produtividade ou cafés energéticos. Tinham apenas o próprio domínio. E isso bastava. Eles sabiam que a primeira ação do dia era um treino espiritual. Não é sobre levantar para trabalhar. É sobre levantar como quem diz, eu escolho começar. E a força que vem dessa escolha se infiltra em tudo. Na forma como você fala, como você reage, como você encara as dificuldades.
O corpo que responde à razão se torna confiável. E é essa confiabilidade que constrói o que os estoicos chamam de liberdade interior. Essa liberdade não vem do conforto, não vem de fazer só o que se quer, vem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se quer. Levantar sob comando é um exercício de autossoberania. E quem treina isso todos os dias, cedo ou tarde se torna inquebrável. Porque pode estar cansado, pode estar em crise, pode estar cercado de caos, mas dentro dele, a mente ainda comanda. E se a mente comanda, ele não se perde. Talvez você pense que isso é exagero, que levantar cedo não tem tanto impacto assim, mas observe sua própria vida. Os dias em que você começou no controle, como eles foram diferentes. A clareza, o foco, a energia. Não porque o mundo estava melhor, mas porque você estava inteiro. E agora pense nos dias em que você levantou arrastado, pulando etapas, sem pensar, no modo automático. São esses dias que mais nos quebram. Não pelo que acontece, mas porque estamos frágeis demais para responder com força. Por isso, amanhã, antes de qualquer coisa, antes de tocar no celular, antes de correr para o mundo, sente-se. Respire e levante como quem escolhe, como quem comanda, como quem honra o próprio dia. Faça isso por alguns dias e então observe, não o mundo, mas você mesmo. Como você começa a se sentir, como o seu corpo começa a te respeitar, como sua mente começa a se alinhar. Porque um corpo que levanta no comando da mente não é apenas disciplinado, ele é inquebrável. 6. Desperdiçar amanhã é trair a própria mente. Há uma sensação estranha que acompanha quem começa o dia de forma distraída, uma espécie de culpa silenciosa que não se explica direito, mas que pesa no fundo da consciência. É como se algo tivesse sido quebrado logo no início, como se uma parte de você soubesse que aquela primeira hora era importante demais para ser entregue ao acaso. E mesmo assim você deixou passar. E o pior, não foi por maldade, foi por hábito, por descuido, por esse piloto automático que consome os minutos mais importantes do dia, como se fossem descartáveis, quando na verdade são eles que moldam tudo o que vem depois. O estoicismo trata esse início como sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido racional, porque a primeira hora é a mais livre de todas. Ainda não há interferências, ainda não há ruídos demais, ainda há espaço para domínio, para reflexão, para estrutura, e é justamente por isso que ela deve ser protegida com rigor, porque o que você faz com a sua manhã não afeta apenas o relógio, afeta a forma como a sua mente vai funcionar pelo resto do dia, afeta o modo como você reage, como você pensa, como você se vê e, principalmente, afeta a relação que você tem com você mesmo. Desperdiçar esse momento, acordar e já mergulhar na tela do celular, nas preocupações externas, nos estímulos incontroláveis, é como começar uma construção sobre um terreno molhado. O que vem depois pode até parecer firme, mas não é, porque a base está comprometida. E é exatamente isso que acontece com quem vive ignorando a própria estrutura matinal. A mente sente isso, o corpo também. E mesmo que você não diga em voz alta, algo dentro de você se sente traído porque você sabe que poderia ter feito diferente, poderia ter começado com clareza, mas escolheu começar no escuro. E essa escolha, quando se repete, vira padrão, e o padrão vira identidade, e então você se acostuma a viver com pressa, com cansaço, com desorganização, e nem percebe mais que a origem disso tudo está nas suas manhãs negligenciadas. Não é o trabalho, não é o trânsito, não é o chefe, é você consigo mesmo, é o abandono da primeira hora, é a decisão inconsciente de sempre entregar ao mundo o que deveria ser, primeiro, um momento seu. Há uma cena em um filme muito conhecido que ilustra essa ideia de forma sutil, mas poderosa. O filme é O Resgate do Soldado Ryan, e há um momento específico, logo no início, quando os soldados estão prestes a desembarcar na praia da Normandia, em pleno dia D, o caos é iminente, todos sabem disso. Os tiros já começam a atravessar o casco do navio, mas mesmo assim, antes da porta se abrir, o capitão John Miller está ali, parado, em silêncio, olhando para o mar, respirando, tentando manter a lucidez no meio da tempestade que se aproxima naquele instante. Ele não está agindo. Ele está preparando a mente, segurando a sanidade, enquanto tudo à sua volta caminha para a desordem. Essa pausa é a armadura mental dele. E mesmo que ele vá enfrentar algo muito maior do que uma manhã comum, a lógica é a mesma.
Se você não cria esse espaço de preparo, de domínio, de lucidez, você entra no campo de batalha mental sem escudo, sem direção. E no caso de quem vive no automático, a batalha é silenciosa, mas igualmente brutal, porque os inimigos não são balas, são pensamentos confusos, impulsos repetidos, distrações constantes e decisões tomadas sem base alguma. O Capitão Miller levanta do banco com os olhos fixos, não porque ele esteja calmo, mas porque está presente. E é essa presença que sustenta o equilíbrio, é essa consciência que o impede de ser consumido pelo caos. E isso, em termos estoicos, é o que se espera de alguém que domina o início do dia. Não é ser frio, nem invulnerável, mas é ser lúcido. E a lucidez exige tempo, exige preparo, exige que você esteja ali inteiro, antes que o mundo tente te dividir em 1000 partes. A manhã desperdiçada não grita, não chama a atenção, mas ela cobra caro. Ela cobra na forma de desânimo, de irritação, de falta de foco. E o pior, cobra na forma de uma mente que começa a não confiar mais em você. Porque todo dia ela espera que você a conduza, que você a organize, e todo dia você a abandona. Isso enfraquece o elo, isso gera ruído interno. E com o tempo, essa desconexão se torna tão habitual que você nem percebe mais que está vivendo com a mente em segundo plano, e por isso, proteger a sua manhã não é um capricho, é um dever consigo mesmo, é o compromisso com a própria estrutura, é o gesto diário que constrói a base do autocontrole, da clareza e da disciplina. E isso não depende de quanto tempo você tem, depende do que você faz com o tempo que tem. Até 5 minutos de silêncio, de escrita, de reflexão, antes de qualquer estímulo externo, já são suficientes para restaurar a soberania da mente sobre o corpo. O estoico não começa o dia como quem é empurrado, ele começa como quem guia, e essa diferença muda tudo, porque a mente que é guiada logo cedo tende a permanecer centrada, mas a mente que é abandonada se torna vulnerável, e não há produtividade, nem sucesso, nem equilíbrio que dure onde há vulnerabilidade crônica. Amanhã, antes de tocar o celular, antes de olhar o relógio, antes de permitir que o mundo te chame, pare, sente-se, respire, olhe para dentro e comece de verdade. Comece com domínio, com lucidez, com intenção, porque desperdiçar amanhã é trair a própria mente. E quem trai a própria mente, um dia perde a si mesmo. 7. Quem adia o dia, adia a vida. A maioria das pessoas não percebe o que realmente está acontecendo quando aperta o botão da soneca pela terceira vez, ou quando se permite enrolar mais 20 minutos deitados, rolando a tela do celular, mergulhados em vídeos curtos e pensamentos desconexos, sem forma, sem propósito, sem direção. À primeira vista parece algo pequeno, sem peso, um atraso inofensivo, quase cômico, mas por trás desse hábito aparentemente comum está uma dinâmica mais profunda e perigosa. O ato de adiar a própria vida não é o dia que está sendo adiado, é a existência que está sendo fragmentada em pequenos atos de fuga, é o tempo sendo tratado como algo descartável. E mais do que isso, é o espírito sendo treinado, dia após dia, a não responder à própria responsabilidade. O estoicismo nos alerta, com uma lucidez quase brutal, que o tempo é a única posse verdadeiramente nossa, e que perdê-lo por fraqueza, por preguiça ou por distração é um desperdício que não volta, não se repete, não se negocia. Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, nos entrega uma das reflexões mais agudas que já foram escritas sobre o tema, ao dizer que não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E isso ecoa com ainda mais força quando olhamos para as nossas manhãs, para os primeiros minutos do dia, para a forma como escolhemos ignorar, adiar, empurrar o início de tudo como se ele não fosse decisivo. Porque é. A forma como você começa o seu dia revela muito sobre como você está conduzindo a sua vida, não em teoria, mas na prática. Cada vez que você adia o levantar, que você adia o começar, você está treinando sua mente a negociar com o desconforto. Você está reforçando a ideia de que as suas vontades momentâneas são mais importantes do que a sua direção, e isso parece pequeno num dia comum, mas se repete. E quando se repete, se transforma num padrão invisível, um padrão que começa na cama e se espalha por toda a vida, porque quem adia a própria manhã também adia a decisão difícil, adia a conversa necessária, adia o projeto importante, adia a mudança, adia o enfrentamento, adia a transformação, adia tudo aquilo que exige postura, coragem e lucidez.
E é por isso que essa lição estoica incomoda, porque ela é simples demais para ser ignorada, mas séria demais para ser banalizada. Ela nos coloca diante de uma escolha diária, discreta, mas profundamente formadora de caráter. Ou você se levanta quando decide, ou você começa a se acostumar a ser dominado por aquilo que deveria dominar, e quanto mais você se acostuma, mais difícil fica romper esse ciclo. Porque ele se mascara de conforto, ele se disfarça de autocuidado, mas no fundo ele é fuga, é sabotagem, é fraqueza com nome bonito. Há um trecho em Crime e Castigo, de Dostoiévski, que revela essa dinâmica interna de forma simbólica, sem falar diretamente do tempo, mas expondo o que acontece na alma de alguém que vive se adiando. Raskolnikov, o protagonista, em um de seus momentos de paralisia, se deita por dias, completamente tomado por pensamentos que giram em círculos, e diz algo como: não era preguiça, era um mal-estar obscuro, uma recusa em agir, um torpor pesado que ele não conseguia afastar. E isso, ainda que situado em outro contexto, revela o que acontece com quem se perde nesse adiamento constante de si mesmo. Não é o mundo que impede a ação, é o próprio homem que enfraquece a sua energia vital ao se acostumar com o atraso, com a postergação, com a não decisão. O estoicismo nos lembra, com clareza racional, que o agora é o único tempo sobre o qual temos algum poder real e que todo o resto é ilusão, é distração, é ruído, é uma falsa sensação de controle sobre um futuro que nem sabemos se virá. E por isso, amanhã é o campo de treino mais importante, porque nela ainda não fomos invadidos. Ainda há espaço para escolha, e é nesse instante, ainda em silêncio, que decidimos se seremos líderes ou prisioneiros do nosso próprio tempo. Quando você levanta na hora em que decidiu levantar, você não está apenas acordando, você está fazendo um pacto consigo mesmo. Está afirmando que sua palavra tem peso, que sua intenção vale mais do que a sensação do momento. Está construindo uma mente confiável, uma mente que acredita em si porque cumpre aquilo que promete, e isso vale mais do que qualquer técnica de produtividade, porque confiança interna não se ensina, se constrói. E não se trata de perfeição, não se trata de acordar sempre animado, sempre forte, sempre disposto. Trata-se de persistência silenciosa, de levantar mesmo sem vontade, de começar mesmo com sono, de dar o primeiro passo mesmo com dúvidas, porque esse primeiro passo muda a forma como o segundo se apresenta, e quem domina o primeiro gesto tende a dominar a sequência. O estoico não adia o dia porque sabe que, ao adiar o dia, está se afastando da própria missão. E isso, repetido ao longo de semanas, meses, anos, cria uma vida que não foi vivida, mas adiada. Um potencial que nunca saiu do campo das ideias, uma força que nunca foi ativada, e talvez esse seja o maior arrependimento de todos. Não o erro cometido, mas a vida não iniciada. Por isso, amanhã, quando o dia ainda estiver escuro e o mundo ainda estiver calado, lembre-se disso. Lembre-se que adiar o dia é uma escolha que você pode evitar, que levantar no tempo certo é mais do que disciplina, é respeito por si. É afirmação de presença, é prova de força. E que essa pequena decisão, feita ainda com os olhos meio fechados, define o tipo de homem ou mulher que você está se tornando, porque a vida não espera, e quem vive adiando, cedo ou tarde percebe que o que foi adiado já não pode mais ser vivido. Perfeito. Obrigado por ser direto. Vamos ajustar isso com mais peso filosófico e autenticidade. 8. Quem não domina a primeira hora será dominado pelas outras 23. Há uma negligência comum tão repetida que já parece natural, de acordar e começar a se mover sem saber para onde, sem saber por quê, com a cabeça ainda turva, os pensamentos desordenados, o corpo sendo arrastado pelo que vier primeiro, e esse primeiro movimento, por menor que pareça, é um prenúncio do resto, porque quem acorda no modo sobrevivência tende a continuar assim até a noite, respondendo ao dia como quem responde ao fogo, sem pausa, sem estrutura, sem reflexão. A primeira hora, aquela que deveria ser o território mais sóbrio e mais lúcido do ser humano, é entregue como se não valesse nada, como se os primeiros minutos fossem apenas uma transição entre o sono e o caos. Mas o estoicismo enxerga essa hora de forma diferente, como a fundação de tudo que virá depois, como a raiz da árvore, invisível por fora, mas indispensável por dentro. A verdade é que quase ninguém domina a primeira hora. O que existe na maioria das rotinas é um comportamento reativo, automático, quase mecânico. Acorda-se tarde, mal-humorado, sem ritual, sem pensamento, sem norte.
E o mais grave é que esse tipo de início não é apenas ineficiente, ele é corrosivo, porque comunica algo direto à mente. Você não está no comando. E quando a mente escuta isso cedo, ela carrega esse desequilíbrio silencioso ao longo das outras 23 horas. As escolhas se tornam confusas, a concentração evapora, as emoções se desregulam, e tudo parece mais difícil do que realmente é, porque falta aquela âncora invisível, aquela clareza de quem começou com estrutura e não com pressa. A filosofia estoica insiste nesse ponto não porque exige a perfeição, mas porque entende a fragilidade do ser humano. Sêneca dizia que a alma precisa ser chamada de volta todas as manhãs, como quem convoca um exército disperso para alinhar-se antes da batalha. A primeira hora não é sobre produtividade, não é sobre vencer o mundo antes do café, é sobre acordar com soberania, com postura, com lucidez. É sobre se apresentar diante do dia com domínio interno, e não como um escravo da agenda, dos ruídos, dos outros. E isso não é uma abstração. Isso se confirma na prática, na história, em pessoas que, diante do caos real, sabiam que a única forma de enfrentar a desordem lá fora era preservar alguma ordem aqui dentro. Um exemplo notável disso foi Winston Churchill. Não como ícone político, não como símbolo de vitória, mas como um homem que compreendia nas entranhas o peso da mente nas decisões. Churchill, mesmo nos dias mais tensos da Segunda Guerra, não se deixava engolir pela pressa. Ele tinha seus rituais matinais, seu tempo de silêncio, seus momentos de escrita logo cedo, onde colocava as ideias no papel antes que o mundo gritasse. Não porque tinha tempo de sobra, mas porque sabia que sem esse instante de clareza, qualquer decisão tomada seria uma reação e não um comando. E para alguém que carregava o peso de um império em colapso, a mente era sua última trincheira. Não há heroísmo nisso. Há necessidade. Há inteligência. Há uma compreensão quase estoica de que o que acontece fora está, na maior parte das vezes, fora do nosso controle. Mas o que acontece dentro, sobretudo ao acordar, está nas nossas mãos. Churchill era um homem cheio de falhas, contradições, vícios, mas também era alguém que respeitava a estrutura mental como uma forma de proteção. Ele começava o dia escrevendo, refletindo, organizando, mesmo quando Londres era bombardeada, mesmo quando o mundo esperava dele decisões imediatas. Isso mostra algo simples. O homem que não corre logo cedo é o homem que já compreendeu que a velocidade sem direção é apenas desespero, e é essa lucidez que falta a tantos hoje. Porque o homem moderno não está cercado por bombas, mas está sitiado por distrações, por ruídos constantes, por um fluxo de demandas que começa antes mesmo do café e só termina quando o cansaço o derruba. E nesse ciclo, a primeira hora se tornou um luxo para poucos, quando na verdade deveria ser uma prioridade para todos. Porque a mente que não é colocada em ordem pela manhã se desordena ao longo do dia. E essa desordem se transforma em ansiedade, em decisões impulsivas, em esgotamento. E tudo isso poderia ser evitado se, ao acordar, houvesse um simples gesto de presença. Sentar na beira da cama, respirar com consciência, pensar antes de tocar no celular, escrever uma frase, lembrar-se de si. Esse é o gesto estoico. Não o gesto grandioso, mas o gesto intencional. Quem domina a primeira hora ensina à própria mente que ela tem a liderança. E esse comando interno se manifesta em tudo, na forma como você reage a um imprevisto, como você se posiciona diante de uma crítica, como você faz uma escolha difícil ao meio-dia, como você lida com o silêncio à noite. Tudo está conectado à forma como o dia começou. A disciplina de início não serve para controlar os outros, serve para não ser dominado por si mesmo. Então, se você quer recuperar sua força, sua clareza, seu foco, comece pela manhã. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece se recusando a agir nos primeiros minutos. Comece respirando, pensando, escrevendo, lembrando. Comece dominando. Porque se você não for senhor da sua primeira hora, será servo das outras 23. E um dia talvez olhe para trás e perceba que não viveu o que poderia, não por falta de tempo, mas por ter entregado dia após dia o controle da sua vida aos impulsos do primeiro minuto. 9. Toda manhã é uma segunda chance que poucos honram. A maioria das pessoas acorda como se nada tivesse mudado, como se o dia de hoje fosse apenas a continuação sonolenta de ontem, como se o simples fato de abrir os olhos pela manhã não tivesse nenhum peso,
nenhum significado, nenhuma oportunidade escondida. E isso acontece não porque amanhã seja vazia, mas porque o olhar de quem a vive já perdeu a capacidade de enxergar o que ela oferece todo dia, com a mesma paciência, com a mesma regularidade, com a mesma disposição de quem entrega algo raro, mesmo sabendo que quase ninguém vai perceber. E é justamente por isso que a filosofia estoica nos convida a encarar cada manhã como um reinício, como um ponto de restauração, como uma chance nova de se alinhar com aquilo que importa, de se corrigir, de se fortalecer, de agir com mais consciência do que ontem. Existe uma verdade incômoda, mas inevitável, e ela é simples. Todos nós erramos, falhamos, nos desencontramos de nós mesmos, tomamos decisões precipitadas, perdemos tempo com o que não importa, nos irritamos por bobagem, adiamos o que deveríamos ter feito, e tudo isso deixa marcas. Deixa cansaço, às vezes até culpa. E é aí que a manhã se torna sagrada, porque ela nos devolve o direito de tentar outra vez, o direito de retomar o eixo, o direito de não carregar as falhas de ontem como se fossem sentenças definitivas. Mas esse direito não se exerce sozinho. Ele precisa ser honrado, ele precisa de ação, de presença, de decisão, porque sem isso, a nova chance vira rotina, vira repetição inconsciente, vira apenas mais um dia começando como os outros, com o mesmo atraso, o mesmo desânimo, os mesmos gestos automáticos que anulam qualquer possibilidade de mudança verdadeira. E é por isso que essa lição, por mais suave que pareça, exige uma força interior que poucos treinam, porque honrar a segunda chance não é fazer promessas grandiosas, não é começar projetos gigantescos toda segunda-feira, não é declarar que a vida vai mudar em um estalo. Honrar a segunda chance é fazer o que precisa ser feito antes do mundo interferir. É sentar na beira da cama, olhar para si e dizer em silêncio: hoje eu recomeço, mesmo cansado, mesmo falho, mesmo sem aplausos, hoje eu vou fazer melhor. E esse gesto, que parece pequeno demais para importar, é exatamente o ponto de virada, porque ali você está dizendo para a sua mente que a história não está escrita em pedra, que você ainda tem domínio, que você ainda tem escolha. Imagine uma cena comum, tão comum que seria facilmente ignorada por qualquer um que passasse por perto. Uma mulher, de idade indefinida, está sentada à mesa da cozinha de sua casa simples, o céu ainda está escuro, os barulhos da rua ainda não começaram. E ela está ali, sozinha, segurando uma caneca de café com as duas mãos, sem pressa, com os olhos fixos em nada, talvez refletindo sobre o dia anterior, talvez se preparando para o que virá. Não há celular por perto, nem cadernos, nem distrações, apenas ela e aquele breve momento de silêncio antes que tudo comece. Em seguida, ela se levanta, caminha até o quarto do filho e, com cuidado, sem acender a luz, dobra a blusa deixada sobre a cadeira, organiza o material escolar, respira fundo e volta para sua rotina. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém notou, mas ali, naquele gesto tão simples quanto profundo, houve um ato de honra, de presença, de amor e, acima de tudo, de decisão. Ela não sabia como seria o resto do dia, mas escolheu começar com ordem, com consciência, com delicadeza. Esse tipo de gesto é o que o estoicismo valoriza, porque ele não nasce do impulso nem do desejo de parecer forte. Ele nasce do entendimento de que cada novo dia é um solo fértil para o autocontrole, para a paciência, para a construção lenta e constante de uma vida com mais significado. E esse solo não precisa de grandes sementes, ele precisa de constância, ele precisa de atenção ao que parece pequeno, porque é exatamente nas primeiras ações, ainda em silêncio, que a mente se organiza ou se dispersa, que a alma se fortalece ou se esvazia, que a rotina ganha sentido ou apenas se repete sem vida. Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, muitas vezes repetia a ideia de que a vida é feita de momentos presentes, de pequenas escolhas conscientes, de decisões internas que não precisam de público. E quando ele se lembrava disso logo cedo, ao acordar, ele se preparava não para vencer o mundo, mas para não ser vencido por ele. E esse preparo começava nos primeiros minutos do dia, com reflexão, com postura, com gratidão. Amanhã era seu campo de treino, e deve ser o nosso também. Porque quando você começa a enxergar amanhã como uma segunda chance e age de acordo com esse olhar, tudo muda. O cansaço não some, mas se transforma em combustível.
Os erros de ontem não desaparecem, mas deixam de comandar seus passos. As tarefas não ficam mais fáceis, mas ganham direção. E esse conjunto de mudanças sutis cria, com o tempo, um tipo de força interior que não grita, que não exibe, mas que sustenta você nos dias bons e nos dias difíceis. E essa força nasce ali, entre a respiração profunda e o primeiro passo do dia. Entre a escolha de continuar como sempre e a coragem de fazer diferente. Amanhã é sua. Mesmo que o resto do dia esteja fora do seu controle, a primeira hora ainda é território seu. E se você aprender a honrá-la como uma chance nova de viver melhor, então, cedo ou tarde, perceberá que não é a vida que precisa mudar. É você que precisa acordar diferente, viver diferente, começar diferente. Porque toda manhã é uma segunda chance. Mas só quem desperta com consciência é capaz de honrá-la de verdade. 10. Quem domina a manhã raramente se arrepende à noite. A maior parte dos arrependimentos que surgem no fim do dia não nascem de grandes decisões erradas, nem de eventos extremos, mas sim de uma soma silenciosa de pequenas negligências, distrações acumuladas, impulsos não contidos e oportunidades desperdiçadas. Tudo isso se desenha ao longo das horas como um fio que se entrelaça sem que se perceba, até que no cair da noite, quando o mundo se acalma e a mente finalmente olha para trás, o vazio aparece. Não o vazio da falta de atividades, mas o da ausência de presença, o vazio de quem esteve acordado, mas não lúcido, de quem viveu o dia inteiro, mas não o dominou. Esse tipo de arrependimento não é barulhento. Ele se manifesta como um cansaço sem causa visível, como uma sensação de ter se perdido em si mesmo, como uma espécie de dívida moral que não se pode cobrar de ninguém além do próprio reflexo. E é por isso que o estoicismo coloca tanto valor no início do dia, porque ele entende que a forma como se começa define não apenas o que virá depois, mas também o que será lembrado quando tudo terminar. A primeira hora é a semente do dia, e a noite é apenas a colheita de tudo o que se cultivou ou deixou de cultivar. Dominar a manhã é, portanto, mais do que um ritual de disciplina. É um gesto de respeito por si mesmo. É uma maneira racional de construir uma mente que não precise pedir perdão a si ao final de cada jornada. É uma atitude que comunica ao corpo e à consciência que você está no comando, que há um eixo interno funcionando mesmo quando tudo ao redor é caótico. É nesse pequeno gesto de presença que mora a grande diferença entre o homem que se esgota por tudo e aquele que termina o dia em paz, não por ter feito tudo certo, mas por ter sido inteiro em tudo que fez. Para entender isso de forma mais clara, sem recorrer a idealizações, basta observar o comportamento do solo, não da planta que cresce, nem da flor que floresce, mas do solo silencioso que permanece firme, que sustenta tudo, que recebe, que guarda, que alimenta e que faz tudo crescer sem nunca precisar se mover. O solo não decide o ritmo da chuva, nem o calor do sol. Ele não controla as estações, nem as sementes que ali são lançadas, mas ele está sempre pronto, fértil ou não. Ele está sempre em posição de receber e sustentar. E essa prontidão não nasce no momento da colheita. Ela é construída dia após dia, com equilíbrio, com estrutura, com silêncio, com estabilidade invisível. A mente estoica se parece com esse solo. Ela não é a flor que se exibe, nem o fruto que impressiona. Ela é a fundação. E a fundação começa a ser trabalhada logo ao amanhecer, quando ainda não há ruído, quando ainda é possível se ouvir, quando o mundo ainda não nos puxou para longe de nós mesmos. E é exatamente por isso que quem domina a manhã, quem organiza os próprios pensamentos antes de agir, quem se coloca em ordem antes de se lançar no mundo, termina o dia com uma sensação diferente, não de perfeição, mas de coerência, de integridade, de firmeza silenciosa que sustenta até os erros cometidos, porque ao menos o início foi sólido. É como um campo que foi bem arado antes da semeadura, mesmo que venha a tempestade, mesmo que algumas sementes não brotem, ainda assim há estrutura, ainda assim houve intenção, houve domínio, e esse domínio é o que evita o arrependimento mais corrosivo de todos, que não é o de ter falhado, mas o de nem ter tentado direito, o de ter sido levado pelas horas sem ter deixado marca em nenhuma delas, o de ter existido um dia inteiro sem uma ação que tenha nascido de si, sem um pensamento que tenha sido realmente escolhido.
O estoicismo não exige dias perfeitos, nem vitórias grandiosas. Ele exige apenas que você esteja desperto, que você não entregue a sua primeira hora a qualquer impulso, que você não comece o dia como quem tropeça para fora da cama e é puxado para dentro do mundo. Ele exige que você comece com consciência, com propósito, com silêncio interno. E isso não precisa durar muito. 5, 10 minutos de presença verdadeira são suficientes para mudar o tom de todo o restante, porque é no início que se define a inclinação da estrada. E um início torto tende a produzir um caminho torto, mesmo que a intenção fosse reta. Quem domina a manhã treina a si mesmo para ser mais que reação, para ser presença. E essa presença é o que evita o colapso ao final do dia. Porque mesmo quando as coisas não saem como o esperado, mesmo quando há falhas, atrasos, problemas, ainda assim há dentro de si a lembrança de que o dia foi iniciado com firmeza. E essa firmeza sustenta até os tropeços, até os desvios, porque ela carrega a autoridade de quem decidiu, e essa autoridade muda tudo. Porque quem decide o início não é tão facilmente derrotado pelo meio. E quando chega a noite, o homem que começou o dia com domínio, mesmo cansado, mesmo com pendências, ainda assim deita em paz, porque não houve traição de si, não houve fuga, não houve abandono, e essa paz não depende do resultado, depende da intenção que abriu o caminho, depende da estrutura que sustentou cada ação, cada palavra, cada escolha. Por isso, se você quer dormir melhor, acorde melhor. Se quer viver com mais clareza, comece com mais ordem. Se quer menos arrependimento à noite, pratique mais domínio ao amanhecer, porque a primeira hora é o espelho da sua consciência. E o que você faz com ela diz tudo sobre o que virá depois, e quem aprende a tratar a manhã como um terreno fértil, como um solo que merece preparo, tende a colher mais do que frutos, tende a colher paz. E paz, no fim do dia, vale mais do que qualquer produtividade. No fim, não se trata de ter manhãs perfeitas, mas de escolher começar com mais presença. Quem domina a própria manhã, mesmo em silêncio, planta firmeza para o resto do dia. E isso não exige muito tempo. Exige decisão. Porque enquanto muitos desperdiçam esse momento, poucos entendem que ele define tudo. Se esse vídeo fez você pensar sobre suas manhãs e você ficou comigo até o final deste vídeo, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa acordar diferente. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero você no próximo vídeo. Até breve.